a terceira semana de estudo de serviço social, e é uma honra que nós iniciamos essa semana aqui na Vila. No decorrer da semana acontecerão eventos nos vários campos. Só para reforçar, hoje nós estamos aqui recebendo os alunos de outros campos aqui na Vila, e na quarta e quinta-feira nós teremos atividades em Santo Amaro e no campus Memorial. Então eu espero que os alunos da Vila também possam prestigiar os eventos nesses locais. E na sexta-feira nós retomamos a atividade agora por campus, que acontecerão simultaneamente em todos os campos, sendo que na Vila Maria nós teremos uma atividade que uma mesa redonda com vários palestrantes no auditório B, não é mais nesse auditório, é no outro auditório, naquele mais central, perto da escadaria, que parece que está em obras, mas não está o auditório, vocês podem entrar lá. E se alunos de outros campos que quiserem comparecer aqui na Vila também serão bem-vindos. Nós teremos atividade manhã e noite aqui com palestras. E no campus de Memorial também acontecerão oficinas com vários profissionais convidados. E no campus da Vergueiro e Santo Amaro também. Então procurem a programação, quem não tem ainda, veja a programação, todos têm acesso a essa programação, receberam nos seus e-mails. E os que não receberam, podem procurar a coordenação e solicitar que recebam a programação do decorrer da semana. Hoje nós estamos com uma grande honra recebendo a professora Rosângela Paz, que é nossa palestrante, que vai falar sobre serviço social e políticas urbanas. Eu queria convidar a professora Rosângela Paz. É doutora em serviço social, professora da graduação e do pós-graduação da PUC, e é membro do Instituto Polis. Daí ela vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória profissional dela para vocês. E eu quero convidar também um representante de sala daqui da Vila Maria para representar o conjunto dos alunos aqui da Vila Maria, que é o Gilmar, para prestigiar aqui na mesa todos os alunos que estão presentes. A professora Rosângela vai fazer a palestra, ao final nós abrimos para os debates, e daí eu vou pedir para algum colega aí me ajudar a receber as questões que vocês levantaram. Obrigada, Vivi. Vou ficar de pé, porque senão a gente está longe aqui, né? Eu queria primeiro agradecer o convite, Sônia, que insistiu muito para que eu estivesse aqui com vocês. Dizer que é um prazer estar aqui, encontrar uma série de colegas de longas datas, né? Selma, Vivi, nós já trabalhamos juntas na docência, solares, e que atuam basicamente com educação popular. Eu trabalhei 10 anos na FAS, em São Paulo, que era uma ONG que fazia um trabalho com moradia, assessorando movimentos de moradia, e aí eu acabei saindo da FAS, da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no começo dos anos 90, fui diretora lá em São Bernardo do Campo. Quando eu saí de São Bernardo, eu fui para a BONG, que é a Associação Brasileira de ONG. Só para vocês verem um pouquinho essa minha trajetória. Eu comecei lá atrás, empresa, prefeituras, ONGs, fui parar na Associação Nacional de ONGs, aí já não exatamente como assistente social, mas fazendo um trabalho de assessoria à diretoria da ONG na representação nacional, e por conta disso eu fui no CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social. Acabei voltando para o tema da assistência, trabalhando
a questão do controle social, isso na minha trajetória. Mas o tema da habitação, particularmente da política urbana, ele sempre me acompanhou. Desde o meu primeiro estágio, foi em loteamentos clandestinos, na Zona Sul. Depois do TCC, foi sobre esse tema de loteamentos clandestinos. Nas experiências de prefeitura, eu sempre trabalhei em favelas, em habitação. Nas ONGs, eu fui trabalhar com movimentos de moradia e com os multirões habitacionais. E eu estava me distanciando disso, um pouco na ONG, quando eu fui convidada para fazer um trabalho junto com a Escola de Engenharia de São Carlos, para pensar a avaliação de programas habitacionais do ponto de vista das condições de vida da população e da participação da população. Eu acabei me apaixonando por esse tema, saí da ONG, fiquei trabalhando só nessa pesquisa, que foi um trabalho durante 2 anos, no começo dos anos 2000, e por conta disso eu acabei retomando a temática do urbano, das cidades, da habitação, né? O meu mestrado foi nessa área, eu trabalhei no Fundo Nacional de Moradia Popular, e no doutorado, eu já estava no meio do doutorado, já tinha feito a pesquisa com uma pesquisa grande sobre ONGs, quando eu resolvi, entrei em crise e falei, não quero fazer isso, não vou mais mexer com ONGs, eu quero voltar para o tema da habitação. E aí, no meio do doutorado, a contragosto da minha orientadora, eu mudei tudo e fui trabalhar indicadores de participação. No fundo, eu tinha uma questão assim para mim, é possível medir participação? Se mede tanta coisa, como é que se mede a participação? Como é que se avalia a participação? E acabei fazendo um doutorado, aí tive que me matar de trabalhar, porque eu tinha pouco tempo, mas enfim, trabalhei a questão dos indicadores de participação, como é que a gente avalia a participação em programas habitacionais. Então, eu digo assim, eu tenho um tema do coração. Às vezes nem é sempre com a habitação que eu estou trabalhando, eu acabo indo um pouco para assistência, agora na PUC eu fiquei muito na Política Nacional de Assistência Social, mas eu digo que o meu tema do coração é trabalhar com a questão habitacional, com os movimentos de moradia. E aí eu vou contar depois no finalzinho para vocês, mais recentemente, o ano passado, eu acabei trabalhando junto com o Ministério das Cidades, preparando um curso à distância para a capacitação dos profissionais que atuam em habitação. Foi um curso para 2.000 profissionais no Brasil, onde, junto com uma outra colega, Cleide Tabuada, nós preparamos as 10 aulas sobre trabalho social em habitação. O que é trabalhar em habitação, né? E saiu essa publicação que está disponível no site do Ministério das Cidades. Depois eu vou dar o link para vocês, porque eu acho que tem dicas interessantes sobre o trabalho social em habitação. Então, isso para dizer para vocês que é o meu tema do coração, o trabalho social, o trabalho direto com a população, o trabalho com as políticas públicas da área urbana, né? Só para fechar, então, atualmente eu estou na PUC, mais focada mesmo na docência, mas eu não consigo ficar só na academia, me dá uma certa coceira ficar só na academia. Então, eu estou trabalhando no Instituto Polis num projeto muito legal, que é um projeto em parceria com o IPEA de Brasília e com o INESP, com alguns bolsistas, nós temos 6 bolsistas, 5 bolsistas, onde a gente está fazendo um trabalho que termina agora no segundo semestre, que é uma avaliação sobre a democracia participativa, sobre os conselhos. Nós fizemos um estudo muito grande desde o ano passado sobre, afinal, para onde vai todos esses espaços de participação. Então a gente fez um mapeamento grande de todos os conselhos nacionais, da gestão Lula para cá, fizemos uma grande revisão bibliográfica. Estamos terminando agora uma pesquisa de campo, que é uma pesquisa avaliando questões que a gente acha importante nos conselhos, né? Sobre participação, mas especialmente sobre representação, a interface dos conselhos e a questão dos conflitos nesses espaços. Então a gente está terminando agora essa fase, que vai até agosto, e aí vai sair todo o material, uma publicação específica avaliando a participação. Então, um pouco para vocês entenderem onde eu estou
entrando onde prometi, né? Bom, eu vou fazer uma exposição administrativa, política, né? Já o urbano, ele é mais amplo que cidade. Ele é um conceito que é entendido como um modo de vida, resultante dos processos de industrialização, de urbanização, pelos quais passou o país, e incide nas áreas urbanas e também nas áreas rurais. Alguém aqui é do interior? De cidade pequena? Alguém é da roça? Alguém tem parente? Tem uma pessoa, duas, três, quatro, então. Mas a gente, assim, quando a gente volta até para visitar, né, a gente diz assim, não, mas mora na roça, mas já tem uma série. Pessoas que vão para o CDHU, né, para a Coab, e transferem e retornam para essas bolsões de miséria. Esses recursos criam, entre aspas, uma indústria da desigualdade social. Tem o certificado também. Eu quero agradecer a presença de todos e contar com a participação de vocês, né? Especialmente aqui na Vila, já que nós estamos aqui na sexta-feira, no horário da manhã e da noite, conto com a presença de todos, tá? Muito obrigada.